Madrasta me acusou falsamente de agressão para bloquear minha herança aos 21 anos. Meu pai acreditou nela e me cortou. 7 anos depois, ele descobriu a verdade. Quando eu tinha 21 anos, minha madrasta me acusou falsamente de agressão para impedir que eu herdasse a fortuna do meu pai. Meu pai acreditou nela e me cortou. 7 anos depois, ele descobriu a verdade. Olá a todos. Meus pais biológicos se divorciaram quando eu tinha 9 anos e eles tinham guarda compartilhada igualitária. Eu passava os dias da semana com minha mãe, que morava perto da minha escola, e os fins de semana com meu pai. Apesar da separação, ambos os pais sempre foram gentis e amorosos comigo. Embora eu ficasse triste por eles não estarem juntos, eu entendia que ambos me amavam profundamente. Alguns anos depois, meu pai conheceu Dina, que se tornaria minha madrasta. Quando eu tinha 11 anos, meu pai a apresentou a mim. Ela parecia simpática, e meu pai estava claramente feliz. Ele esperava que nós nos dessemos bem. Dina tinha 2 filhas gêmeas, Emma e Emily, que tinham 14 anos na época e foram criadas sem o pai. As gêmeas eram bastante imaturas e faziam escândalos públicos quando não conseguiam o que queriam. Como eu era introvertido, apenas observava o comportamento delas em silêncio. Depois de 1 ano de namoro, meu pai e Gina decidiram se casar quando eu tinha 12 anos. Até minha mãe compareceu ao casamento. Eu estava animado por ter um novo membro na família. No início, eu achava que minha madrasta e eu nos dávamos bem. No entanto, alguns meses depois da lua de mel, ela me disse uma manhã que não gostava de mim. Ela disse que precisávamos fingir que nos dávamos bem pelo bem do meu pai quando ele estivesse por perto. Mas quando ele não estivesse, eu deveria ficar longe dela porque ela não suportava me ver, já que eu a lembrava da minha mãe. Ouvir essas palavras duras partiu meu coração. Eu realmente gostava dela e esperava ter um bom relacionamento. As gêmeas ouviram o que ela disse e depois zombaram de mim, dizendo que meu pai não me amava e preferia elas. Eu me lembro de chorar e contar à minha mãe sobre isso. Ela imediatamente ligou para meu pai e o repreendeu. Meu pai garantiu a ela que minha madrasta nunca diria algo assim e que eu devia tê-la entendido mal. No fim de semana seguinte, quando visitei meu pai, minha madrasta parecia irritada. Ela ficou em silêncio na frente dele, mas assim que ele saiu, ela sussurrou com raiva, me ameaçando. Se você contar qualquer coisa sobre mim para sua mãe de novo, eu vou garantir que você não tenha mais um pai na sua vida. Ela também avisou que se divorciaria do meu pai e levaria todo o dinheiro dele, deixando-o na miséria se eu não ficasse quieto. Com apenas 12 anos, eu fiquei aterrorizado pelo meu pai e acenei com a cabeça, concordando. A partir daquele dia, Dina fez de tudo para tornar minha vida miserável. Como eu era uma criança, senti que tinha que aguentar em silêncio. Sempre que estávamos sozinhos, ela dizia coisas cruéis, e eu ficava calado, esperando que ela parasse de me intimidar. Ela insultava minha altura e peso, me chamando de feio. Eu esperava que meu pai percebesse, mas ele nunca notou. Ele acreditava que Dina e eu tínhamos um bom relacionamento, e frequentemente me forçava a ir às compras e comer fora com ela e as gêmeas. Ela usava o cartão de crédito do meu pai para pagar nossas refeições, mas não me deixava comer nada substancial no restaurante. Eu só podia tomar sopa ou sobremesa, nunca um prato principal. Eu ficava sentado, miserável, vendo eles terminarem suas refeições enquanto chorava quieto. Eu voltava para casa com fome e ela me forçava a ir para a cama sem comer. Muitas noites eu chorava até dormir, faminto e exausto por causa da crueldade dela. Naquela época eu estava no meu limite, assustado, com raiva e frustrado com minha madrasta e meu pai. Por isso eu odiava visitar meu pai nos fins de semana. Toda sexta-feira à noite, eu inventava desculpas, como dor de barriga, para ficar com minha mãe. Meus pais começaram a notar e meu pai ligava, dizendo que estava triste por não me ver. Minha mãe me pedia para contar se algo estivesse errado, mas eu sempre ficava quieto, ainda com medo das ameaças da Dina. Quando eu tinha 14 anos, meu pai decidiu levar toda a família, incluindo eu, para uma viagem à Grécia. No início, eu não queria ir,
mas minha mãe disse que era uma boa oportunidade para viajar e ver o mundo. Então eu relutantemente aceitei. Como sempre, Dina fingia ser doce e gentil na frente do meu pai, perguntando sobre a escola como se realmente se importasse. Eu percebia que ela fazia comentários maldosos, disfarçados de brincadeira. Por exemplo, sempre que eu mencionava jogar basquete, ela dizia que eu precisava ser mais alto para esse esporte, mesmo que eu já fosse alto para minha idade. Depois, ela dizia que eu deveria focar mais nos estudos se quisesse ter sucesso. As gêmeas sorriam e me chamavam de cabeça de vento, mesmo que minhas notas fossem melhores que as delas. Meu pai percebia, mas escolhia ignorar. Quando eu dizia que os comentários dela me magoavam, meu pai insistia que ela só estava brincando e que eu deveria relaxar. Dina concordava e dizia ao meu pai que eu não tinha senso de humor e precisava aprender a me divertir. Isso continuou durante toda a viagem. Um dia, num momento de raiva, quando ela e as gêmeas estavam zombando do meu peso enquanto eu tentava aproveitar a piscina, eu decidi revidar. Eu disse às gêmeas que seus queixos duplos eram vergonhosos. Vendo o rosto delas cair, virei para Dina e disse que ela não deveria usar um casaquinho sobre o biquíni porque sua enorme barriga ainda estava visível, fazendo ela parecer um pinguim. O rosto de Dina ficou vermelho de vergonha e ela correu para o quarto do hotel. As gêmeas começaram a gritar comigo, me chamando de sexista e dizendo que era horrível eu dizer essas coisas. Mais tarde, meu pai me confrontou, claramente irritado. Ele perguntou se eu realmente tinha falado assim com minha madrasta e as enteadas. E quando eu admiti, ele me deu um sermão sobre como ele me criou melhor e que eu nunca deveria falar do peso de uma mulher. Eu argumentei que elas criticavam meu peso, aparência e altura. Mas meu pai me forçou a me desculpar com Dina, que havia trancado no banheiro chorando. Dina e as gêmeas fizeram um grande drama ao aceitar minhas desculpas. Quando cheguei em casa, contei tudo à minha mãe. Ela falou com meu pai, que tentou me culpar por toda a situação. Minha mãe ameaçou chamar o conselho tutelar se Dina comentasse sobre meu peso ou aparência de novo. Isso assustou meu pai, e depois disso, Dina nunca mais disse nada para mim. No entanto, ela e as gêmeas me ignoravam completamente quando meu pai não estava por perto, o que honestamente eu não me importava. Quando eu tinha 16 anos, minha mãe viajou por alguns dias, então eu fiquei com meu pai e Dina. Dina reclamou de ter que cozinhar para uma pessoa a mais. Então, na minha última noite lá, decidi fazer o jantar, já que minha mãe me ensinou a cozinhar desde cedo para ser independente. Quando Dina soube que eu estava cozinhando, quis convidar algumas amigas. Eu preparei a comida, arrumei a mesa e servi o jantar. Todo mundo adorou a comida e me elogiou. Meu pai decidiu lavar a louça, então fui para o meu quarto. De lá, ouvi Dina e suas amigas conversando alto do lado de fora da minha janela. As amigas dela diziam como ela era sortuda por ter um marido legal e uma casa ótima. Quando mencionaram como era bom que eu tivesse cozinhado para elas, Dina começou a reclamar de como eu era irritante e que não suportava ver meu rosto. Ela disse às amigas que mal podia esperar até eu fazer 18 anos para não ter que me ver todo fim de semana. Quando uma das amigas comentou novamente como eu parecia legal, Dina admitiu que esperava que eu falhasse em cozinhar para poder me culpar por algo. Isso me chocou, porque eu estava tentando ser educado com ela, mesmo sabendo que ela me odiava. Conforme o tempo passava, o ódio de Dina por mim só crescia. Durante a faculdade, quando eu visitava meu pai por alguns dias a pedido dele, Dina me ignorava completamente. Ela marcava atividades em família apenas com meu pai e as gêmeas, me deixando em casa. Se eu acordasse tarde nas férias, ela gritava comigo, me chamando de preguiçoso e sem consideração, mesmo que eu sempre limpasse depois de mim. Eu sabia que sempre fui respeitoso com ela, porque meu pai ficaria furioso se eu não fosse. Mas mesmo sendo educado e cuidadoso para não irritá-la, parecia que nada do que eu fazia era suficiente. Ela também não respeitava minha privacidade. Entrava no meu quarto sem bater, me acordando ou me deixando extremamente desconfortável. Ela revirava meu quarto aleatoriamente, procurando embaixo da cama sem motivo. Ela se recusava a pegar jantar para mim, mas fazia isso para o resto da família, nunca me convidando para me juntar a eles. Apesar disso, eu ficava quieto, tentava ficar longe e passava tempo com meu pai sempre que possível.
Agora vamos ao incidente principal. Quando fiz 21 anos, meu pai me convidou para visitá-lo, dizendo que tinha notícias importantes para compartilhar. Fazia um tempo desde minha última visita, então eu estava apreensivo, mas minha mãe me encorajou, dizendo que eram boas notícias. Eu concordei e reservei as passagens. Ao chegar, meu pai me recebeu calorosamente no aeroporto e nós dirigimos até a casa dele. Eu perguntei sobre as notícias, mas ele disse que revelaria tudo durante o jantar em família. Quando chegamos, notei que as gêmeas também estavam lá. Fazia um tempo desde que eu tinha visto Emma e Emily. Elas não reconheceram minha presença, e eu também não reconhecia a delas. Naquela noite, durante o jantar, meu pai começou dizendo o quanto ele estava orgulhoso de ter 3 filhos maravilhosos. Ele falou sobre sua gratidão por ter uma família tão amorosa e queria compartilhar algumas notícias emocionantes. O clima estava positivo e eu senti uma certa expectativa. Enquanto ele continuava, olhou para cada um de nós com um sorriso, incluindo Dina, que tinha me encarado com frieza o dia todo. Meu pai então disse que recentemente tinha perdido um amigo para um ataque cardíaco, o que o fez perceber o quanto ele era sortudo por ter a gente. Ele tinha falado com um advogado e feito um testamento. Ao ouvir a palavra testamento, Dina e as gêmeas ficaram animadas. Meu pai disse que tinha decidido deixar a casa para minha madrasta, já que ela era sua esposa. Dina sorriu orgulhosa e o beijou na bochecha. A casa do meu pai tinha 5 quartos, e se Dina decidisse vendê-la, ela poderia fazer uma fortuna. Meu pai então anunciou que estava deixando toda a sua conta de aposentadoria e seu carro para mim. Não era um carro qualquer. Era um carro vintage que ele tinha gasto muito tempo e dinheiro mantendo. Aquele carro tinha um valor sentimental para nós dois, já que ele sempre compartilhava histórias de sua juventude e aventuras ligadas a ele. Enquanto eu processava essa informação, percebi que deixar o carro para mim era a forma dele expressar seu amor. Enquanto meu pai falava sobre seu orgulho em me deixar o carro, a expressão de Dina mudou de orgulho para descontentamento. Ela trocou olhares com as gêmeas, que pareciam igualmente descontentes. Era claro que a ideia de eu herdar uma quantia significativa de dinheiro e o amado carro vintage aumentou o ressentimento delas. Meu pai, aparentemente alheio à tensão no ar, continuou explicando que deixaria a conta bancária conjunta que tinha com Dina para as gêmeas, já que Dina era dona de casa e o dinheiro era inteiramente dele. Ele expressou seu desejo de que a conta fosse dividida igualmente entre elas, garantindo que elas teriam dinheiro e uma casa para viver, então não precisariam se preocupar se algo acontecesse com ele. Eu achei o arranjo justo e não tive problemas com isso. No entanto, as gêmeas imediatamente expressaram sua decepção, dizendo que esperavam mais. Elas argumentaram que meu pai também deveria deixar a conta de aposentadoria para elas, alegando que eu não precisava dela. Quando meu pai questionou o raciocínio delas, Dina interveio, dizendo que, como homem, eu deveria me virar sozinho, enquanto elas, como mulheres, precisavam de mais dinheiro para a segurança financeira. Meu pai lembrou a Dina que ele já tinha pago os fundos universitários delas e que agora elas também estavam recebendo uma casa e uma conta bancária, então não tinham com o que se preocupar. Apesar disso, Dina continuou insistindo que eu não merecia tanto dinheiro. Meu pai firmemente reiterou que sua decisão era final. Eu fiquei quieto, observando enquanto a discussão escalava. De repente, Dina começou a chorar. Nós a olhamos, surpresos, e meu pai a tranquilizou, dizendo que não havia motivo para chorar, já que ele tinha dividido tudo de forma justa. Entre lágrimas, Dina disse que tinha ficado em silêncio por anos para proteger a família, mas não aguentava mais segurar. A sala ficou em um silêncio constrangedor, e meu pai e eu trocamos olhares confusos. Apesar da tensão palpável, ele gentilmente encorajou Dina a compartilhar o que estava pesando em sua mente. Em meio aos soluços, Dina começou a contar como, alguns anos atrás, eu supostamente tinha tentado me impor a ela, mas ela tinha escondido para me proteger. Eu fiquei chocado, totalmente pego de surpresa pela acusação inesperada. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, Dina começou a elaborar sua história inventada. Ela disse ao meu pai que depois da nossa viagem à Grécia, onde tivemos uma discussão sobre peso e altura, eu constantemente a encarava e tentava entrar no quarto dela sem permissão. Eu fiquei paralisado na cadeira
enquanto ela continuava inventando histórias de como eu tentava invadir o quarto toda vez que ela tomava banho ou ficava perto demais do rosto dela quando estávamos sozinhos. Ela disse que temia me ter por perto todo fim de semana porque achava que eu faria o mesmo com as gêmeas. Eu tentei me defender, negando veementemente as acusações infundadas e gritando com ela por ter a audácia de inventar mentiras tão graves. Mas Dina continuou chorando, como se fosse a vítima. Ela disse que, conforme eu crescia, eu a deixava cada vez mais desconfortável e que, em uma ocasião, quando estávamos sozinhos, eu supostamente tentei me impor a ela. Meus olhos se arregalaram de choque e o sangue drenou do meu rosto ao ouvir uma acusação tão séria. Meu pai parecia completamente confuso e preocupado, seus olhos saltando entre mim e Dina, claramente sem palavras. Dina continuou sua história, dizendo que sofreu em silêncio por anos, com medo de falar pelo bem da família. Eu gritei com Dina, chamando-a de psicopata e insistindo que eu nunca tinha olhado para ela de forma inapropriada, muito menos tocado nela. Dina gritou de volta que estava cansada de ficar em silêncio e precisava expor um monstro como eu. As gêmeas começaram a gritar furiosamente comigo, me acusando de colocar a mãe delas nessa situação e usando palavras como estuprador e abusador. Minha cabeça estava girando e tudo parecia um pesadelo. Eu não conseguia acreditar como uma noite agradável tinha virado uma acusação tão absurda. Eu olhei para meu pai em busca de apoio, mas ele ficou quieto, claramente tentando processar tudo o que Dina tinha dito. Ele perguntou a ela se era verdade e Dina acenou com a cabeça, afirmando que nunca mentiria para ele sobre seu próprio filho e que, como sua esposa, ele deveria acreditar nela. Enquanto eu tentava me defender, meu pai perguntou a Dina por que ela não tinha falado antes. Ela explicou que tinha medo que ninguém acreditasse nela, já que eu era menor de idade tentando fazer coisas inapropriadas com ela, sua madrasta. Ela disse que teve que aguentar em silêncio para proteger a família. Eu estava chorando nesse ponto, implorando ao meu pai para não acreditar nela. Eu nunca imaginei que Dina pudesse inventar mentiras tão atrozes, especialmente depois de tudo o que ela tinha me feito ao longo dos anos. Infelizmente, a manipulação de Dina tinha desgastado meu relacionamento com meu pai, e ele parecia dividido entre confiar em mim e acreditar na esposa. As gêmeas, influenciadas pela narrativa da mãe, apoiaram as falsas acusações e gritaram para eu sair da casa delas. Eu gritei de volta que era a casa do meu pai e que elas não deveriam acreditar nas mentiras da mãe. Meu pai, em meio ao caos, olhou para mim e disse: "Saia da casa até que isso seja resolvido." Foi como um soco no estômago. Ser rejeitado pelo meu próprio pai, que escolheu acreditar na segunda esposa em vez de mim, me deixou magoado, confuso e traído. Eu fiz as malas e deixei a casa que um dia pensei ser minha. Eu voei direto para a casa da minha mãe, que ficou chocada ao me ver na porta. Quando contei tudo, ela ficou furiosa e pronta para confrontar minha madrasta. Mas eu pedi para ela não fazer isso, sabendo o quão imprevisível e perigosa Dina poderia ser. Se ela podia inventar mentiras tão graves para me expulsar da casa do meu pai, só porque estava brava com a herança, ela poderia fazer muito mais para arruinar minha vida. Eu não podia correr o risco de tê-la na minha vida por mais tempo. Então decidi cortar relações com meu pai permanentemente. Se ele escolheu acreditar nela, ele não merecia me ter na vida dele. Mais tarde, minha mãe me contou que meu pai ligou para ela, expressando vergonha de ter um filho como eu e declarando que não queria mais nada comigo. Apesar das tentativas dela de me defender, foi em vão. O lado da família do meu pai, convencido pela história de Dina, também atacou minha mãe, acusando-a de criar um pervertido. Eu nem consigo imaginar a dor que minha mãe sentiu ao ouvir essas palavras sobre seu filho. O estrago estava feito e Dina tinha vencido. Eu gostaria de dizer que minha vida melhorou depois de cortar laços com ela, mas não melhorou. Dina e as gêmeas continuaram me bombardeando com mensagens de texto cruéis, ameaçando que eu deveria ficar longe do meu pai para sempre. Ficou tão ruim que eu tive que mudar meu número para escapar delas. Mesmo depois disso, as coisas não melhoraram. As ações de Dina me deixaram com medo de estar perto de qualquer mulher, temendo ser falsamente acusado novamente e perder meu emprego e carreira.
Eu tinha medo de conhecer alguém ou sair em encontros. Durante todo esse sofrimento, minha mãe ficou ao meu lado e acreditou em mim. Eu passei por episódios depressivos e suicidas graves, e minha mãe voou para morar comigo por alguns meses para garantir que eu estivesse bem. Aos poucos, minha saúde mental melhorou, e eu comecei a reconstruir minha vida. Eventualmente, conheci uma mulher maravilhosa chamada Mara, que trouxe alegria de volta à minha vida. Ela mudou completamente minha vida, e minha mãe a adora. Mara e minha mãe significam tudo para mim, e graças a elas, eu continuo vivendo minha vida com propósito. Apenas uma semana atrás, recebi uma ligação de um número desconhecido. Pensando que podia ser a Amazon, atendi. Para meu choque, era meu pai. Eu fiquei chocado ao ouvir sua voz depois de quase 7 anos. Ele parecia envelhecido. Quando perguntei como ele conseguiu meu novo número, ele desviou da pergunta e perguntou se eu estava bem. Eu fiquei em silêncio e então disse a ele para não me incomodar mais, já que eu não tinha nada a dizer. Foi quando meu pai começou a chorar. Ele implorou por meu perdão, admitindo o quão errado ele estava por abandonar seu próprio filho. Minha curiosidade foi despertada, então esperei que ele explicasse. Meu pai então revelou que Dina tinha traído ele com seu melhor amigo por anos. Quando ele a confrontou com provas, ela parou de esconder e confessou que estava cansada de estar casada com um homem patético como ele. Dina admitiu que só tinha se casado com ele por dinheiro e que odiava estar com ele. Quando meu pai pressionou mais, ela confessou ter inventado todas as acusações contra mim porque me odiava e queria toda a fortuna dele para si e suas filhas. Como você pode imaginar, meu pai se divorciou dela e ela não recebeu nada do casamento devido ao caso. Apesar dos advogados dela lutarem por pensão, meu pai disse que esperou o divórcio ser finalizado para poder entrar em contato comigo e se desculpar pelo que ele me fez passar. Ele expressou seu desejo de compensar o tempo perdido e reconstruir nosso relacionamento de pai e filho. Ao mencionar pai e filho, eu não pude evitar um riso de desdém. Eu disse a ele que ele não era mais meu pai depois de como ele me abandonou tão rápido por causa das acusações nojentas da esposa. Eu disse que não queria mais nada com ele e que ele deveria parar de me incomodar. Terminei a ligação e esperei que ele entendesse a mensagem. Desde então, tenho sido bombardeado com ligações do meu pai e do lado da família dele, com quem eu nem falo, dizendo que meu pai já sofreu o suficiente e que eu estou dificultando as coisas para ele. As mensagens deles me deixam confuso. Sou o vilão por me recusar a falar com meu pai, depois que ele me cortou por causa das falsas acusações de Dina. Atualização 1. Para todos que ofereceram apoio e conselhos, muito obrigado. Suas palavras me ajudaram a ver as coisas com mais clareza. Eu não estou apenas furioso com meu pai por acreditar na minha madrasta em vez de mim, mas também por todos aqueles anos em que ela me assediou enquanto ele não fez nada para me proteger. Eu era só uma criança, e ela me chantageou e manipulou enquanto eu ficava quieto. Acho que é hora de eu abrir para minha mãe e contar tudo o que passei, porque sei que ela vai entender. Atualização 2. Olá a todos. Faz uma semana desde minha última atualização. Para aqueles preocupados com minha saúde mental, estou bem, obrigado. Reservei passagens para minha mãe me visitar, para contar a ela e a Mara tudo. Elas já sentiam que algo estava errado. Comecei contando sobre o contato do meu pai depois de tantos anos, o que chocou minha mãe. Ela perguntou por que ele tinha entrado em contato, e eu expliquei. Ela não sabia que ele tinha se divorciado e ficou furiosa com Dina pelo que ela fez com todos. Então, contei a elas como Dina me manipulou quando eu tinha apenas 12 anos. Descrevi como ela me intimidava quando meu pai não estava por perto e me ameaçava se eu contasse a ele. Eu não tinha percebido o quão traumáticos esses eventos eram até começar a falar sobre eles. Quando terminei, eu tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Mara e minha mãe também estavam chorando em silêncio. Minha mãe me abraçou imediatamente, repetindo que eu não deveria ter guardado tudo isso e que estava tudo bem compartilhar. Eu chorei por meia hora enquanto ela me segurava. Mara também disse que nenhuma criança deveria ter passado pelo que eu passei e que era completamente justo eu nunca mais falar com meu pai, já que ele deveria ter me protegido. Minha mãe concordou, dizendo que eu não tinha a obrigação de explicar nada ao meu pai, porque quando eu mais precisei dele,
Ele escolheu acreditar na esposa em vez de mim. A única razão pela qual ele estava entrando em contato agora era porque estava sozinho e sem família. Foi quando eu percebi que elas estavam certas. Meu pai talvez nunca tivesse me amado de verdade, porque se amasse, ele nunca teria acreditado que eu era capaz de algo tão horrível. Desde então, me senti muito mais leve depois de compartilhar meu passado com Dina, em voz alta com minha mãe e Mara. Eu bloqueei meu pai e continuarei bloqueando qualquer outro familiar que tente se intrometer na minha vida. Eu não devo explicações a quem escolheu me abandonar. Atualização 3. Uau! Já se passaram 6 meses desde que escrevi este post e mal posso acreditar o quanto minha vida mudou desde então. Quero começar compartilhando uma notícia feliz. Eu propus casamento a Mara e ela disse sim. Minha mãe está emocionada por nós e estamos pensando em nos mudar para mais perto dela porque as escolas são melhores lá. Como ambos podemos trabalhar de qualquer lugar, faz sentido para nossa futura família. Graças aos conselhos de pessoas também comecei terapia. Está me ajudando a me sentir melhor, passo a passo. Estou tentando focar nos aspectos positivos da minha vida, como Mara e minha mãe. Elas sempre estiveram lá por mim, e sou profundamente grato por seu apoio. O passado foi difícil, mas estou olhando para um futuro mais brilhante, livre de todas as mentiras e dramas. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu, faça isso e ative o sino de notificação para ficar atualizado com mais histórias reais que podem estar acontecendo ao seu redor.